continuando, toda ação do governo deve estar estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos no plano plurianual para um período de 4 anos. Então, isso aqui está lá no nosso manual de contabilidade, e ele introduz a questão do orçamento-programa. Então, toda ação de governo deve estar estruturada em programas, olha aqui, orientados à realização dos objetivos do PPA. Todos os entes devem ter seus trabalhos organizados por programas, e esses programas, por sua vez, em ações. Só que aqui tem uma árvore de conceituação, nós já falamos sobre a classificação por função, nós temos aí quantas funções tem no relatório aqui? Deixa eu ver se aqui não vai aparecer na norma, deixa eu ver se a norma está aberta aqui, está aqui. Nós temos 19 só, não, 28 funções, né? Aqui o professor está mostrando para vocês, é a portaria, vamos pegar lá no início, portaria 42, né, de 1999, que tem a relação das funções, né? Então, ó, função legislativa, função judiciária, função essencial justiça, e tem esses códigos. Cada função tem uma ou algumas subfunções. Por exemplo, na função legislativa, nós temos a ação legislativa, que funciona, sobretudo, dentro da Assembleia Legislativa do Estado, e a função de controle externo, que funciona dentro do Tribunal de Contas, né? Essas subfunções, elas são filhas da função legislativa, né? Tem a função judiciária, que tem 2 subfunções também. Ação judiciária e defesa do interesse público no processo judiciário. Então, também, elas são filhas da função judiciária. Só que, como foi explicado na videoaula sobre a classificação das despesas, essas funções, elas podem se filiar a funções que não são as pais. Por exemplo, o Tribunal de Contas, lá dentro, está dentro da função legislativa, controle externo, mas tem também a administração geral. Tem administração no Tribunal de Contas. Tem administração financeira, tem planejamento e orçamento, tá? E assim por diante, né? Segurança pública, nós falamos, ó, policiamento, defesa civil, informação inteligente. E assim vai, é importante você dar uma olhada nessa legislação aqui, para você conhecer, né? Olha a função saúde, função 10. Atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição. Eu, quando expliquei a aula sobre essa classificação, eu falei que dentro da educação nós temos programas de alimentação e nutrição, na prática, né? Existe um programa lá dentro de distribuir alimentação para os alunos carentes, né? Em escolas públicas. Veja, e aqui não tem, né, função de educação, ensino fundamental, ensino médio, profissional, superior, infantil, educação de jovens e adultos, educação especial, educação básica. Então aquela subfunção lá, que é típica da saúde, vem para cá. Lá é classificado, se você pegar o orçamento você vai enxergar, tá? Voltando então ao nosso assunto, que é orçamento e programa, então nós temos a função, e dentro dessa função, subfunção, né? E dentro dessas subfunções e funções nós temos os programas. Dentro de cada programa temos, programas num governo federal tem inúmeros. Se você olhar, acho que no plano, lá quando explicamos o plano plurianual, citamos o exemplo de um dos PPAs da época do Fernando Henrique Cardoso, acho que tinha centenas de programas naquele plano plurianual, né? Então depende, no caso do governo do prefeito de Florianópolis atual, nós temos ali, eu acho que uns 20 programas, né, gerais, assim, a gente já mostrou aqui, né? Mostramos em aula síncrona também. Essas dúvidas a gente tira em aula síncrona, né? Então tem vários programas, e cada programa tem uma ou mais ações, né? Para a gente reformar a ponte, podia ter 3, 10 ações, eu não sei, mas pode ter várias ações. E essas ações são ou um projeto, ou uma atividade, ou uma operação especial.
Então, a ação se classifica como um projeto, uma atividade ou uma operação especial, tá? Nós vamos explicar ela, mas antes de avançar, precisamos fazer um registro. A classificação funcional, ela tem uma padronização nacional, que acabei de mostrar para você, está escrito ali, portaria número 42. Ficou no, mas era para ser número, né? 42 de 99. Só que a classificação por programa não há padronização, é livre, cada ente adota. E por isso a gente aqui já começa a dizer o seguinte, bom, isso é uma limitação dessa classificação da despesa orçamentária, porque é difícil comparar um município com outro, um estado com outro. Cada município tem o seu rol de programa, de ações, de projeto, atividade. Então essa eu acho que é a principal desvantagem da classificação programática, tá? Bom, o que é um programa? Vamos para os conceitos. Programa, segundo o Manual de Contabilidade Pública aplicada ao setor público, é um instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum pré-estabelecido, visando a solução de um problema ou atendimento de uma determinada necessidade ou demanda da sociedade. Se você lembrou aquela figura que mostramos agora há pouquinho, você viu que o que está escrito ali, dizendo o programa, está associado a esse gráfico aqui, ó, né? Então a gente precisa estabelecer um objetivo comum, esse programa congrega várias ações, e esse objetivo ele visa, né, resolver um problema da sociedade, né, uma necessidade, uma demanda da sociedade. A ONU ainda classifica, mais para fins de conhecimento, que existem programas de funcionamento, que é um instrumento destinado a realizar as funções pelas quais, em princípio, as unidades administrativas de alto nível não poderão determinar e realizar seus objetivos, e o programa de investimento, que é o instrumento para a fixação de metas que serão alcançadas mediante o emprego conjunto integrado de projetos de investimento. Pessoal, daí eu deixei essa definição, que tem essa diferença, para destacar para vocês que quando a gente fala em investimento, a gente fala, veja aqui, ó, a palavra projeto. Projeto. E quando a gente fala em programa de funcionamento, a gente pensa em atividade. Vamos explicar melhor já no próximo slide. Na verdade, no seguinte. O que são ações, né? Você viu que o programa é formado por várias ações. O que são ações? Ações são operações das quais resultam produtos, bens ou serviços, que contribuem para atender o objetivo do programa, como a gente falou. Inclui-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da federação e as pessoas físicas e jurídicas na forma de subsídio, subvenção, auxílios, contribuições e financiamento, entre outros. Tem diferença de subvenções, subsídios, né? Mas isso não interessa muito, só para deixar claro que um programa de governo pode ser a transferência de recursos para município, para cumprir a cota constitucional do ICMS, a cota constitucional do IPVA, né? O município onde é emplacado o carro fica com 50% do IPVA que é recolhido pelo Estado, que é um tributo estadual, é um imposto do Estado. E 25% do ICMS vai para o município. Só que aí a distribuição não é onde houve agregação econômica, tem outros cálculos ali para fazer essa distribuição. Ok, e essas ações, como já foi explicado, elas podem ser atividades, projetos ou operações especiais. Então, já foi adiantado para você no slide anterior que atividades têm a ver com programas de funcionamento. Atividades, funcionamento. E projetos são ações que têm a ver com programas de investimento. Projetos. E para a gente entender isso aqui, eu já vou adiantar. Operações especiais eu já vou explicar no final. A diferença básica é que a atividade, o projeto tem começo, meio e fim. O projeto tem começo, meio e fim. A atividade não. A atividade começa e continua. Vamos ler a definição? Depois a gente fala de encargos especiais. Projeto é um instrumento de programação para alcançar um objetivo de um programa.
envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo. Olha aqui, limitadas no tempo. Olha que importante isso aqui. Das quais resulta um produto que concorre para a expansão e aperfeiçoamento da ação do governo. Atividade também é um instrumento de programação para alcançar um objetivo de um programa. Mesma coisa. Envolve um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo, permanente, das quais resulta um produto necessário de manutenção da ação do governo. Exemplo de um projeto: construção de escola, construção de um hospital. Exemplo de atividade: manutenção da escola, manutenção do hospital. E manutenção geral, não só aquela de zeladoria de parede. Manutenção, pessoal trabalhando, é o gasto pessoal, é atividade. Material de consumo, serviço terceiro que vai ter que ser contratado para fazer alguns serviços para o hospital e assim por diante, tá? E no caso da operação especial, PAN, apareceu ali uma imagem, operações especiais. Não tem nada a ver. Operação especial estão ligadas às funções de encargos especiais do Estado. Estão ligados à dívida, ao pagamento de dívida. Não contribui para a manutenção das ações do governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bem e serviço. Ou seja, o governo gasta e não há um bem ou serviço disposto colocado à população. O governo gasta para pagar a dívida. Seria mais ou menos isso aí, tá? É claro que alguém mais crítico vai dizer, não, mas a dívida foi contraída porque lá atrás teve um produto, um serviço que foi oferecido. Com certeza, nesse tempo sim. Mas lá atrás, quando teve o produto, ele foi classificado, quando foi construído, como despesa de projeto, classificado como uma ação, projeto, um programa social, um projeto, uma despesa de investimento ali. Mas depois a dívida ficou, quando vai pagar a dívida, daí a operação especial, tá? Pessoal, agora vamos para um exemplo, olha só. O professor nem mostrou, né? Eu peguei um exemplo didático aqui para mostrar para vocês. O saneamento, a função saneamento é a 17, é dividida em duas subfunções, saneamento básico rural e saneamento básico urbano. Vou falar do urbano, a gente mora numa cidade urbana, em Florianópolis, né? E o que está escrito aqui foi extraído do orçamento da Prefeitura de Florianópolis, né? Não coloquei os valores, apenas os programas e as ações que eu quero articular. Mas antes, vamos dar uma olhada nessa classificação? Rapidinho aqui, ó. Olha só, 17, saneamento. Tem duas subfunções associadas à função saneamento. Saneamento básico rural, saneamento básico urbano. Talvez eu não tenha comentado, as despesas, as funções de governo são também serviços, né, o que o governo oferece ao cidadão, só que são macro informações, né, informações de mais alta congregação, né, que aglutinam projetos, ações, subfunções, né. Então tá aí, saneamento, esse é o exemplo, vamos olhar lá, então a casa de Florianópolis, aí a gente extraiu, claro, aqui para ficar didático, não poderia extrair todas as informações, tá? Então, o que eu peguei lá do orçamento? 3 programas, só 3. O plano de saneamento básico de resíduos sólidos é uma coisa, é o plano mesmo, o plano. Vai ser contratado uma empresa para elaborar um plano. Transporte e destino final do lixo. A gente viu, por exemplo, o caso agora recente que algumas áreas de Florianópolis a coleta de lixo está sendo feita por uma empresa terceirizada, né? Não é mais a Concap, que é uma autarquia do município, né? É uma empresa terceirizada, teve licitação, tudo. E um outro programa, Floripa se liga na rede de esgoto, né? Saneamento urbano. Tá, Floripa se liga na rede. Esses dois de baixo aqui são atividades. Transporte e destino final de lixo, a atividade seria, isso não estava escrito no orçamento, eu fiz uma suposição didática. A atividade seria a contratação de serviço terceirizado de empresa coletora de lixo. Está aqui, é uma atividade.
Não é projeto, não tem começo, meio e fim. Começa e não termina. Mas, professor, quando acabar o contrato, muda a empresa. Sim, mas o programa não muda. Continua, precisa continuar transportando e dando destino final ao lixo. Vejam que no primeiro item, eu não gostei muito desse exemplo, mas foi o que eu achei que tinha valor associado ao projeto. Nós temos o programa que é desenvolvimento de um plano de saneamento básico de resíduo sólido. Qual é o projeto? É um projeto, é um dinheiro classificado como projeto, tem começo, meio e fim. A contratação do plano, não é a contratação do plano, a contratação de uma empresa que vai elaborar um plano. Tem começo, meio e fim, pagou a empresa, entregou o produto, acabou, vira as costas e vai embora. E o plano vai servir para sustentar, para orientar as ações relacionadas a saneamento básico em Florianópolis. No próximo vídeo a gente vai encerrar e eu vou mostrar alguns casos concretos que eu separei, tá? Vou fazer alguns comentários para não ficar muito longo.